Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos. Isso é muito importante, isso na minha vida faz uma diferença enorme e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, a nossa reflexão, Salmo 37, versículo de 1 a 5, e diz o seguinte: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-se também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém. Bom, meus queridos, aqui Salmo de Davi, 37, aqui na minha Bíblia, ele está dizendo assim: a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Esse é o título para esse Salmo de Davi, Salmo 37, que é bem conhecido. E aqui, né, esses 5 primeiros versículos, Davi fala justamente sobre isso, né, sobre a gente não se importar, sobre a gente não ficar nos comparando com outras pessoas, né, com relação à prosperidade, com relação às coisas que a pessoa tem e que a gente não tem. E é comum, né, a gente se comparar, né, a gente tem que parar com isso, né, mas é comum. Eu tenho que aprender isso, né, e não ficar me comparando com ninguém. Ninguém tem que se comparar, porque cada um é uma pessoa, né? Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa, tanto de coisas materiais quanto de crescimento espiritual. Deus sabe o meu limite, Deus sabe o seu limite, então cada pessoa é de um jeito, né? E a gente não tem que ficar se comparando, mas infelizmente, né, são aprendizados, né? Cada dia a gente vai aprendendo mais. Eu já aprendi, né? Já sei que não tem que me comparar, já não me comparo tanto como me comparava há tempos atrás, mas ainda acontece, né? Eu tô sendo realista, né? Acontece e eu tenho que me policiar, né? Então, se você está aí no mesmo barco que eu, também preciso se policiar, que a gente aprenda, né? Então, que hoje sirva, né, mais uma lição para a gente aprender isso, né? Porque muitas vezes a gente pensa, pô, mas fulano, né? Fulano nem falar de Deus fala, fulano nunca viu fulano, né, se interessar pelas coisas de Deus, nunca viu fulano na igreja, nunca viu fulano falar que foi na igreja, nunca vi nada nesse sentido. E nossa, você vê, ele trocou de carro, né? Ele viaja todo ano, ele tem uma vida muito melhor que a minha, né? Financeiramente, a gente nota, a gente vê. Então, primeiro, né, a gente não tem que se comparar, né, já isso é certo. Segundo, né, a gente não sabe da vida da pessoa, né, a gente sabe o que a gente vê só aparentemente. Então, a gente não sabe quais são os ganhos da pessoa, a gente não sabe se a pessoa está fazendo tudo certo, se a pessoa tem alguma coisa, infelizmente está fazendo alguma coisa errada, por isso que tem uma condição financeira melhor. A gente não sabe se a pessoa herdou, né, se teve uma herança que veio de algum parente de tempos atrás e a pessoa administra isso. Quer dizer, a gente não sabe, pode ser inúmeras, né, alternativas, a gente não sabe. Então a gente não tem que ficar se comparando. E sim, a gente tem que confiar no nosso Deus, como diz aqui no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou seja, né, Deus sabe o que eu preciso e ele fará tudo o que for necessário para que eu tenha prosperidade também, né, sem se importar com o vizinho, sem se importar com as pessoas que estão no meu convívio, né? Deus,
Ele se importa com cada um, Ele trabalha na vida de cada um. Então, que a gente aprenda isso, como eu disse, você está no mesmo barco que eu, que a gente aprenda isso de uma vez por todas e que a gente viva, né, feliz, que a gente acredite, que a gente confie e que a gente entregue o nosso caminho ao Senhor, que a gente confie e que saibamos que Ele tudo fará por todos nós, né? Aí começando lá no primeiro, né, no primeiro versículo, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, né, dos que praticam a crueldade, né, e fazem as coisas erradas, são malfeitores, mas conseguem, né, como eu disse, conseguem coisas materiais, conseguem carros novos, conseguem viagem, têm uma vida assim aparentemente boa, né, próspera. Depois, porque cedo serão ceifados, ou seja, cedo serão cortados, serão como a erva e murcharão como a verdura. Ou seja, né, as coisas erradas, se fazem coisas erradas, né, se estão fazendo coisas erradas, não durará para sempre. Né? Uma hora eles serão cortados, uma hora serão abatidos, uma hora isso acaba, como a gente diz, né, popularmente, uma hora a casa cai, né? E acontece mesmo. Depois, confia no Senhor e faze o bem. Confia no Senhor e ande no caminho da retidão. Faça o bem. Dessa maneira habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, né? A provisão de Deus, né, na vida dos que andam na retidão, a provisão de Deus naqueles que temem ao Senhor, a provisão daqueles que obedecem ao Senhor, que agradam ao Senhor. Então, se eu temo ao Senhor, né, eu faço bem, é claro, eu confio no Senhor, no nosso Pai, eu ando no caminho da retidão, né, e sei que isso me trará coisas boas, porque o bom, né, o bem, atrai as coisas boas, né? O mal, infelizmente, atrai as coisas ruins. Então, que a gente ande no caminho do bem, que a gente confie no Senhor. Depois, versículo 4, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. É muito lindo esse versículo, muito bonito. Deleita-te também no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, agrade ao Senhor, né, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, queridos, né, Davi vai nos ensinando, nos mostrando, né, todas as vantagens, né, vamos dizer assim, de seguirmos ao Senhor, de obedecermos ao Senhor, de temermos ao Senhor, de levarmos uma vida na retidão, todos os livramentos que isso nos dará, todas as bênçãos que isso nos dará, bênçãos não só para a gente, mas para todos os nossos descendentes, para toda a nossa família. Então, que a gente hoje, né, sexta-feira, dia 15, que a gente pense bastante nisso. E depois, por final, né, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tá bom? Então, pense bastante nisso, né? Se estamos realmente confiando no Senhor, se estamos, como eu disse no começo, levando uma vida sem nos compararmos às outras pessoas, cada um é cada um, Deus trabalha individualmente, Deus trabalha na minha vida, trabalha na sua, trabalha na vida de todos os que o seguem, de todos os que o temem, de todos os que obedecem. Ele trabalha, ele prospera, ele agrada, ele faz o bem, né? Temos que fazer a nossa parte e Deus fará, e Deus faz, e Deus fez sempre a parte dele. Então, que a gente também faça a nossa parte. Deus não deixa de fazer a parte dele. Somos nós que nos afastamos muitas vezes de Deus pelas nossas posturas, pelas nossas palavras, pelos nossos costumes errados, pela nossa mania, né, de acharmos que podemos fazer tudo
sem Deus, que não precisamos de Deus, eu faço, a gente sempre coloca o eu na frente, eu consigo, eu faço. Não, eu não consigo nada, eu não faço nada se não for através de Deus, se não for Deus trabalhando na minha vida, se eu não colocar Deus primeiro na minha vida, eu não consigo nada sozinho. Até para piscar os olhos eu dependo de Deus. Então a gente tem que pôr isso em prática. A gente tem que saber disso, assumir essa nossa pequenez, comparado à grandeza do nosso Pai. Que somos pequenos demais comparados à grandeza, à sabedoria, à bondade, ao amor do nosso Pai. Então a gente tem que assumir isso e declarar e viver dessa maneira, pondo sempre Deus à frente de tudo, deixando que Deus resolva, deixando que Deus vá na frente, deixando que Deus caminhe na nossa frente, abrindo as portas do amor, da prosperidade, da saúde, do emprego, de tudo, deixando que Deus assuma a liderança na nossa vida, assuma o comando da nossa vida para tudo, né? Que a gente esqueça e de tentarmos resolver tudo da nossa maneira, resolver tudo sem a ajuda de Deus. Nós não conseguimos nada, tá bom, queridos? Pense nisso, né? Deixe Deus no comando da sua vida, confia nele e ele tudo fará, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma ótima sexta-feira, que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas e escolhas essas que nos aproximem cada vez mais de Deus, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, tá bom, queridos? E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, para que a gente comece o dia falando de Deus, pensando em Deus, e que a gente leve esse sentimento de Deus, esse amor de Deus para todo o nosso dia, para toda a nossa vida, né? E que a gente leve uma vida que agrada ao nosso Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Não esqueça que Deus está no controle sempre, 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 e que o que importa é a gente levar uma vida que agrada ao nosso Pai, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.